Uma ata supostamente fraudada de uma assembleia que nunca existiu. Dinheiro público sem prestação de contas. Ligas e clubes insatisfeitos e questionando o que aconteceu com a verba recebida pela Federação Paraense de Futebol em 2020. A Federação Paraense de Futebol é uma associação privada que recebe dinheiro público do Estado. Uma parte desse dinheiro é destinada ao patrocínio direto dos clubes, enquanto uma outra é utilizada na logística do Campeonato Paraense. E é justamente sobre o gerenciamento desse recurso de logística que recaem as várias denúncias de desvio de verba e superfaturamento, sobretudo com o esquema de compras de passagens, hospedagens e alimentação. De acordo com o artigo 14º do Estatuto da entidade, essa prestação de contas deverá ser feita por meio de uma assembleia ordinária, realizada sempre no primeiro semestre de cada ano, momento em que a diretoria e o Conselho Fiscal apresentam a prestação de contas do ano anterior para a aprovação final. A questão é que nada disso aconteceu em 2021. As desconfianças cresceram depois que a federação publicou no site da CBF um relatório de prestação de contas com aprovação por unanimidade do uso dessas verbas numa assembleia que, segundo a entidade, foi realizada em 3 de abril de 2021. No mesmo documento consta o parecer de uma auditoria externa datada de 25 de abril de 2021, portanto, depois da realização da Assembleia Geral, o que só aumenta as acusações de fraude, uma vez que, de acordo com os representantes do futebol paraense, não houve nenhum tipo de convocação para a suposta Assembleia de Prestação de Contas. Eu jamais participei de Assembleia Geral ordinária para prestar contas com a federação. Nem saberia informar se realmente existiu essa Assembleia. Não sei de onde tiraram isso. Logo, o que parecia apenas insatisfação de filiados virou caso de polícia. Desconfiada, a Liga de Futebol de Marapanim entrou com um ofício pedindo informações diretamente à federação, que sequer atendeu o pedido da Liga. O caso, então, foi parar na Justiça e, em 22 de outubro de 2021, o juiz Silvio César dos Santos Maria, titular da 15ª Vara Civil e Empresarial de Belém, emitiu parecer favorável aos afiliados. No despacho, o juiz determina que a Federação Paraense de Futebol entregue a cópia do edital de convocação da Assembleia Geral, que supostamente aprovou a prestação de contas do exercício 2020. Os documentos que provem a convocação na forma prevista pelo Estatuto da entidade, a lista presença dos afiliados e, por fim, a ata da Assembleia Geral devidamente assinada pelos filiados presentes na reunião. Mas a federação recorreu da decisão judicial pelo direito de não apresentar as provas, aprofundando a falta de transparência no caso. O juiz então manteve a sentença, enquanto a Federação Paraense de Futebol, estranhamente, não fez qualquer contestação, apenas pediu para não se posicionar. Ao reconhecer que essa não era a melhor estratégia, decidiu entregar a ata da suposta Assembleia Geral. O documento comprovaria a aprovação das contas de 2020, mas causou estranhamento, que dentre aproximadamente 180 afiliados, apenas 4 assinaram o documento, que supostamente aprovou por unanimidade as contas da instituição daquele ano. E o que já era absolutamente obscuro se tornou ainda mais dramático quando um dos 4 filiados que a FPF informou à Justiça como participante da suposta Assembleia Geral resolveu ir à polícia para denunciar que a federação fraudou o documento e que jamais havia participado de qualquer evento de aprovação de contas. Em boletim de ocorrência registrado no dia 27 de novembro de 2021, o filiado declara que assinou um documento de folha avulsa para comprovar o recebimento de uma licença. Essa assinatura foi anexada como justificativa de presença para a suposta aprovação de contas da federação. O boletim de ocorrência registra ainda que o relator jamais participou de Assembleia Geral Ordinária para a prestação de contas da federação e nem sabe informar se realmente existiu essa assembleia. O boletim de ocorrência gerou um inquérito policial que investiga a fraude denunciada pelo filiado da federação. Mas a denúncia não ficou apenas no âmbito policial.
No dia 3 de dezembro de 2021, o mesmo filiado depôs no Ministério Público Estadual, que é responsável pela fiscalização da gestão de recurso público e, consequentemente, interessado em denúncia de fraude de documentos de prestação de contas. Em depoimento no Ministério Público do Estado, o depoente destaca: assim que chegou à FPF, foi direcionado à sala de reuniões. Recebeu a licença das mãos de Adélcio Torres. O ato contínuo foi entregue um livro de capa dura para assinar o recebimento da licença. E que, na página que assinou, estava escrito: lista de presentes. E continuou relatando que ressalta não haver na página ao lado quaisquer informações escritas, o que o fez acreditar fielmente que estava assinando o controle de recebimento de sua licença de funcionamento. O depoimento registra ainda que o declarante afirmou categoricamente nunca ter participado de referida Assembleia Geral Ordinária. Tudo não passou de uma fraude e que agora está sendo investigada pela Polícia e Ministério Público do Estado do Pará. O que já se sabe é que nenhum dos 180 filiados da federação recebeu qualquer convocação para a suposta Assembleia de Prestação de Contas e que dos 4 filiados que a federação informou à Justiça ter participado, um já afirmou que a FPF usou sua assinatura de forma fraudulenta e que jamais participou de nenhuma reunião de aprovação de contas. Comprovada a fraude, a atual diretoria fica impedida de exercer novo mandato e ainda responderá criminalmente por uma série de crimes. A gravíssima denúncia dessa fraude na prestação de contas da Federação Paraense de Futebol chega em um momento em que a federação enfrenta uma nova crise de transparência na gestão de recursos públicos, onde estaria supostamente atrasando a restituição de despesas de filiados para fazer pressão política na véspera de uma eleição, em que seu presidente tenta o 3º mandato consecutivo. Segundo apurações, já existe material suficiente para que novas denúncias sejam protocoladas no Ministério Público Estadual.